A paz do Senhor Jesus, queridos. Quem está falando aqui é o pastor Rangel Bispo. Irei comentar a 6ª lição do primeiro trimestre de 2023. Vamos orar? Deus Todo-Poderoso, o Senhor que está acima de tudo e de todos, abre o nosso entendimento. Meu Deus, em nome de Jesus, que haja um avivamento, meu Deus, nesse trimestre. Que o Senhor se faça presente, meu Deus, e abra o entendimento de todos para poder compreender a necessidade de um avivamento nos dias atuais. Deus, abençoe todos os inscritos, todos aqueles que participam direto e indiretamente com esse canal, que o Senhor possa recompensá-lo em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Lição 6, 5 de fevereiro de 2023. O avivamento no ministério de Pedro. Texto áureo. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou-se a voz e disse-lhes: Varões judeus e todos os que habitais em Jerusalém, sejai-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Atos capítulo 2, versículo 14. Verdade prática: a vida de um crente pode ser comparada entre o antes e o depois de um avivamento. Vai ser uma lição prática resumida, uma lição realmente maravilhosa. Fica até o final que você será edificado em nome de Jesus. Leitura bíblica em classe se encontra no livro de Atos, capítulo 2, versículo 14 ao 24. Introdução. Nesta lição veremos o protagonismo do apóstolo Pedro, um dos mais destacados discípulos de Jesus Cristo, em 2 momentos de sua vida. Primeiro, antes de ser batizado no Espírito Santo, apresentava-se como um homem impulsivo, voluntarioso e espiritualmente débil. Segundo, depois do Pentecostes, foi transformado em um homem cheio de unção e revestido do poder do alto. Temos preciosos ensinamentos para extrair dessa experiência na vida do apóstolo Pedro. Palavra-chave: ministério. Significado de ministério: serviço. Prestar auxílio. Serviçal. No mundo secular, existem ministérios da cultura, da defesa, da educação. Existem os ministros do STF. Ministro é um servidor público. E o ministério da igreja está nas tuas mãos. Pastor, evangelista, presbítero, diácono e missionário. Então, todas as vezes que você estiver orando, ore pelo ministério que o Senhor Jesus é que estipulou. Ele deu para o aperfeiçoamento da igreja. Que, embora tem muitos que fazem parte do ministério, não entende que ele está ali para servir, que ele não é o dono da igreja, que ele não pode ser ditador, mas infelizmente acontece. Mas não esqueça, nós que fazemos parte do ministério de Jesus Cristo, somos servos, estamos preparados para servir. Jesus deixou esse exemplo. Ele, como mestre, ele lavou os pés do discípulo. Por isso, se você faz parte do ministério, como também eu faço, esteja pronto para servir. Esteja pronto para ser um serviçal no reino de Deus. Amém? Tópico 1. Pedro antes do Pentecostes. As 2 atitudes de Pedro. Certo dia, Jesus perguntou aos discípulos a respeito de como as pessoas o identificavam. As respostas foram diversas. Uns entendiam que Jesus era João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou um dos profetas. A partir dessa resposta, Jesus indagou-lhe a respeito da opinião deles acerca da sua identidade. Tomando a palavra, Pedro respondeu prontamente: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo, disse-lhe: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem tu revelou, mas meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 16, versículo 16. Imediatamente após esse episódio, Pedro recebe uma reprimenda de Jesus. Nosso Senhor havia dito que ele iria para Jerusalém e padeceria nas mãos dos religiosos, mas ressuscitaria ao 3º dia.
Em seguida, o mesmo Pedro retrucou: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Mateus capítulo 16, versículo 22. De pronto, Jesus o repreendeu. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreende as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. O ministério do apóstolo Pedro nos deixa diversas lições a ser aplicada nas nossas vidas. O Senhor Jesus chama o apóstolo Pedro um homem pescador iletrado, porque como está escrito em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27 a 28, que ele escolhe quem ele quer. A obra é de Deus e ele escolhe quem ele quer. Ele pega aqueles que não são para ser. Ele pega um apóstolo Pedro para ser líder de uma igreja após a sua partida. Sendo assim, teve altos e baixos no ministério de Pedro. E nós temos de estar sempre aprendendo. Pedro nega Jesus 3 vezes. Outro episódio revelador foi quando Pedro afirmou que jamais negaria o Senhor. E Jesus lhe diz que ele o negaria 3 vezes. Mateus capítulo 26, versículo 31 ao 35. A primeira vez negou diante de uma criada. A segunda diante de outra criada, que dissera que ouvira com Jesus. E a terceira vez, Pedro negou Cristo diante de várias pessoas, praguejando e jurando. Mateus capítulo 26, versículos 73 e 74. Depois desse momento, o galo cantou e Pedro sentiu profundo arrependimento. Nosso Senhor, todavia, não desprezou. Devemos ter o cuidado de não descartar pessoas por causa de alguma falha, pois Deus pode restaurar o espiritualmente fraco. Podemos tirar mais outra lição do ministério do apóstolo Pedro. Jesus havia dito que ele iria negar, e ele assim desmentiu Jesus dizendo que não negaria. E que o apóstolo Pedro tinha um temperamento também, algo muito interessante. Existem os 4 temperamentos: o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. É um tema muito interessante, quem sabe um dia eu faça um vídeo falando sobre os temperamentos. O apóstolo Pedro, ele tinha esse temperamento sanguíneo. Então ele era muito impulsivo. E diante da perseguição, diante também da crucificação de Jesus naquele momento, ele ficou também com medo de ser crucificado, até porque ele era um seguidor de Jesus Cristo. A criada reconheceu que Pedro era discípulo de Jesus, porque se vestia como Jesus, falava como Jesus, a sua conduta parecia a de Jesus. Porém, ele, com medo de ser crucificado, ele praguejou, ele realmente jurou. Porém, depois de Pedro ter negado, ele realmente se arrependeu profundamente. E Pedro se afastou, voltou a pescar peixes, quando na verdade era para ele pescar homens, almas. E o Senhor, em João capítulo 21, aparece a Pedro, faz ele ter uma pesca maravilhosa ali, e o Senhor fala com Pedro: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. É muito interessante nós que somos do ministério, pastor, líderes, entender essa passagem com profundidade. Porque o Senhor Jesus está dizendo: Pedro, tu me amas, apacenta as minhas ovelhas. As ovelhas são de Jesus. Pastor não tem ovelha. Pastor tem um rebanho, ovelhas que são de Deus, não é dele. Nós temos esse privilégio, essa responsabilidade, essa vocação de cuidar do rebanho de Deus. E o Senhor sinaliza 3 vezes para curar a ferida do Pedro. Porque Pedro negou 3 vezes e Jesus pergunta a ele 3 vezes: tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Sendo assim, a obra de Deus não é uma empresa onde você expulsa, exclui, despreza, não.
sempre há um recomeço. Assim como Pedro negou por conta da criada, por conta da perseguição, para não ser morto, muitas vezes negamos a Jesus com coisas muito menores. E que nós possamos estar atentos a não olhar para um erro e querer crucificar e querer descartar. Temos de ter esse cuidado. Na obra de Deus, assim como Pedro negou, Jesus foi lá para curá-lo, para dar mais outra oportunidade. E que sejamos assim, como Jesus, olhar com olhar de misericórdia, pronto para perdoar, entendendo que através dessa vida que errou, ele pode ter a oportunidade de se arrepender, voltar para o caminho e ser um instrumento, assim como Pedro foi. Hoje está trazendo algumas informações sobre Pedro. Pedro significa pedra. Também é conhecido como Simão, é irmão de André. É citado 177 vezes no Evangelho de Jesus Cristo. Foi um pescador, casado, como está escrito em Marcos capítulo 1, versículo 30. O Senhor, ele chama Pedro, que era um pescador, iletrado, com pouco estudo, para pregar o Evangelho, para anunciar, para investir. Então ele escolhe quem ele quer. Também pegou um apóstolo Paulo, que era doutor, para pregar para os gentios, para ser apóstolo dos gentios. Então ele pega um doutor, ele pega um iletrado, ele usa quem ele quer. Qual é a sua habilidade? Você está pronto para estar servindo ao reino? Só é você falar: eis-me aqui, Senhor, usa-me, que ele vai te usar. Não importa o que você acha, o que você tem, o que você é, o que importa é que Deus pode te usar para uma grande obra. Por isso, esteja disponível para o reino de Deus, que ele vai te usar. Também ele era casado, um dos primeiros discípulos a ser chamado. Também largou a sua profissão de pescador para realmente servir para o ministério. Como está escrito em Lucas capítulo 5, versículo 11. Passou 3 anos na faculdade, onde o mestre, o doutor, o professor era o Senhor Jesus. Também foi testemunha ocular do ministério de Jesus Cristo. Aprendeu realmente com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também o único discípulo que andou sobre as águas. Pedro, por ser também impulsivo, por ter esse temperamento sanguíneo, realmente viveu uma experiência que ninguém viveu a não ser Jesus, de andar sobre as águas. Um dos 3 discípulos mais achegado de Jesus. Negou Jesus 3 vezes e também não era 100% convertido, como está escrito em Lucas capítulo 22, versículo 32. Um crente que não era 100% convertido. E é o Senhor Jesus mesmo que sinalizou sobre Pedro. E mesmo diante desses altos e baixos do apóstolo Pedro, o Senhor o chama para ser líder da igreja primitiva. Depois de cheio do Espírito Santo, revestido do poder, recebeu o batismo do Espírito Santo, tinha também os dons de curar. A Bíblia relata várias maneiras como o apóstolo Pedro curou pessoas, até com a própria sombra. E tem 2 epístolas com o nome dele, 1 Pedro e 2 Pedro. Então, eu e você, não importa os nossos altos e baixos, ele quer nos usar. Esteja pronto para realmente viver uma vida realmente avivada na presença do Senhor. Porque o Senhor Jesus conta comigo e conta também contigo. Amém? Tópico 2. Pedro após o Pentecostes. Parágrafo 1. Pedro batizado no Espírito Santo. Após ser batizado no Espírito Santo, Pedro tornou-se outro homem. Devido ao espanto das pessoas diante daquele fenômeno espiritual, o apóstolo dos judeus
levantou a voz com eloquência, falou a respeito da promessa de Deus proferida pelo profeta Joel: do meu espírito derramarei sobre toda a carne. Atos capítulo 2, versículo 18. A pregação do apóstolo Pedro teve tão grande impacto sobre os ouvintes que muitos deles, compungidos no coração, indagavam-lhe a respeito do que deveriam fazer. Assim Pedro concluiu sua calorosa pregação, apelando para que se arrependessem e fossem batizados em nome de Jesus Cristo, para receberem o dom do Espírito Santo. Resultado, quase 3.000 almas foram batizadas. Note que eu já falei aqui em outras versões, o apóstolo Pedro estava com medo e negou Jesus por conta das criadas, das pessoas que estavam ali identificando ele. Ele estava com medo porque ele não estava revestido do poder. Mas depois que foi revestido, recebeu o batismo no Espírito Santo, ele se coloca diante de uma multidão e começa a pregar. E quase 3.000 almas se converteram. Note que em Atos capítulo 1, versículo 15, tinha em média de 120 pessoas. Mas agora a igreja já estava com quase 3.000 almas, porque o apóstolo Pedro, iletrado, pescador, realmente com altos e baixos no ministério de Jesus, mas agora estava revestido, cheio de autoridade, com intrepidez do Espírito Santo. E que Deus possa nos usar. Parágrafo 2, Pedro e a cura do coxo. Juntamente com João, Pedro chegou à porta formosa do templo em Jerusalém. Eles viram um paralítico pedindo uma esmola. Em lugar de dar-lhe o que pedia, cheio do Espírito Santo, o apóstolo ordenou que o paralítico se levantasse e andasse, em nome de Jesus Cristo. Imediatamente o homem foi curado, entrou no templo, saltando e louvando a Deus. Isso causou grande espanto entre os que estavam ali. Atos capítulo 3, versículo 10, versículo 11. Logo depois, o apóstolo Pedro aproveitou a ocasião do milagre para pregar a respeito da morte e da ressurreição de Cristo, enfatizando que o enfermo recebeu perfeita saúde no nome de Jesus. E estes sinais seguirão aos que creem. Quando o Senhor falou para os seus discípulos em Marcos, capítulo 16, versículo 15 em diante, nós podemos identificar que o Senhor estava dizendo: os sinais seguirão aos que creem. Então o apóstolo Pedro, ele começou a exercitar esses dons, e os dons de curar. Dons de curar, no plural, não é dom, é dons de curar. E você note que o apóstolo Pedro estava curando através de uma palavra. Sinalizou, olhou para aquele coxo e profetizou, e realmente aquele coxo se levantou. Então, através daquela cura, houve também pessoas que se arrependeram e creu no poder do Evangelho de Jesus Cristo. Então, que sejamos assim, que nós possamos estar exercitando os dons espirituais. Porque muitas vezes estamos assim. Sabemos que uma pessoa está doente e não oramos. Vemos uma pessoa doente e não tocamos, não colocamos as nossas mãos para realmente orar pelaquela enfermidade e o Senhor o curar. Olhe que aquela cura foi imediata. Às vezes você pode curar e assim demorar um pouco, ou um procedimento médico, mas você tende também a exercitar esse dons de curar. Porque é o Senhor Jesus que disse: imporão as mãos sobre os enfermos e serão curados. Então Pedro aprendeu isso no ministério e estava aqui executando na prática, diante daquele paralítico. O apóstolo Pedro talvez dizia assim: não, ele é paralítico, não pode. Não. Seja qual for a doença, é um câncer, é uma AIDS, é uma tuberculose, qual é a sua doença? É um câncer nas mamas? Eu quero orar por você agora. Deus, em nome de Jesus, o Senhor deu os dons de curar. E agora eu quero te pedir em nome de Jesus, exercitando o que o Senhor me ordenou, nos deu poder para orar
pelos enfermos e serão curados. E eu quero te pedir agora, em nome de Jesus, Deus, cura essa pessoa que está me ouvindo agora, Senhor. Meu Deus, eu não sei qual é a enfermidade que ela está vivendo. Essa irmã, cura esse irmão. Cura, meu Deus, essa pessoa, meu Deus, em nome de Jesus, para que o teu nome venha a ser glorificado. Receba a sua cura agora em nome de Jesus. Amém? Você crê? Dê um amém aí. Parágrafo 3. Pedro avivado em outras ocasiões. O avivamento do Espírito Santo na vida de Pedro foi notório em outras ocasiões. Quase 5.000 pessoas aceitaram a Cristo como Salvador com a mensagem do apóstolo. Esse fato teve repercussão junto ao Sinédrio, o tribunal religioso dos judeus. Os apóstolos foram interrogados pelo sumo sacerdote sobre com que autoridade eles faziam milagres, quando responderam com ousadia que era em nome de Jesus Cristo, a quem os judeus crucificaram injustamente. Em Lida houve um grande avivamento quando Pedro ali chegou. Orou por um homem chamado Enéas, que estava paralítico há 8 anos. Enéas foi curado e por isso houve muitas conversões ao Senhor. Atos capítulo 9, versículo 34 ao 35. Por sua oração, Dorcas ressuscitou entre os mortos em Jope. Atos capítulo 9, versículo 36 ao 42. Depois do revestimento de poder, todos foram batizados no Espírito Santo. Podemos ver a autoridade do apóstolo Pedro. Ele sai para evangelizar, coisa que, infelizmente, nos dias de hoje, muitos pastores estão deixando isso de lado. Pastores que até têm títulos de missionário, que é ganhador de almas, mas não sai das 4 paredes. Fica ali preso nas 4 paredes, esquecendo que igreja significa eclésia, chamados para fora. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então a igreja tem de marchar sobre a terra para ganhar almas. E o apóstolo Pedro entendeu isso. E quase 5.000 almas realmente já estava iniciando naquela igreja primitiva. E o interessante é que depois disso, o inimigo se levantou. Toda vez que eu e você estiver fazendo a obra de Deus, vai ter os inimigos. Vão se levantar inimigos. Mas não se preocupe com os inimigos. Foi Deus que mandou? A obra de Deus. Então não se importe com os inimigos. Só diga uma coisa. Eu estou fazendo a grande obra e não vou parar. Amém? E o apóstolo Pedro aqui foi preso por conta disso. Mas o Senhor mandou anjo, um terremoto para abrir as prisões e realmente libertar o seu servo. Porque quem mexe com o servo de Deus está mexendo com o próprio Deus. E aí o apóstolo Pedro vai para Lida, chega ali na casa de Enéas. Enéas era um homem doente há 8 anos. Uma simples oração curou aquele homem que estava enfermo há quase 8 anos. Então, exercite o dom que há em ti, para que realmente outras pessoas possam ser também edificadas. Porque através da cura de Enéas, outras pessoas começaram a crer e se converter ao Senhor Jesus. Pedro estava tão cheio do poder que ressuscitou Dorcas, uma mulher que tinha morrido, mas ele estava ali e ele orou e o Senhor realmente ressuscitou aquela mulher. A sombra do apóstolo Pedro curava enfermos. Olha que autoridade, olha que nível de espiritualidade o apóstolo Pedro estava vivendo. Agora, imagine aí se Jesus tivesse descartado este apóstolo. Olha que prejuízo não iria ser para o reino. Então, se você foi descartado por alguém, levante a tua cabeça. Dê a volta por cima. Deus lhe chamou para a obra? Não desista. Deus conta contigo. Jogue sua rede. Pedro era um pescador de rede. E ele jogou rede. E quase 5.000 almas se converteram. Por isso, não se abata com os altos e baixos, infelizmente, que acontece na nossa vida. Continue fazendo a obra de Deus, porque Ele conta comigo e contigo.
Tópico 3, a igreja de hoje e o avivamento do Pentecostes. Parágrafo 1, a igreja atual e o Pentecostes. O Senhor Jesus preveniu que antes da sua volta haveria uma grande falta de fé. Daí a reveladora pergunta: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Lucas capítulo 18, versículo 8. Num tempo como esse, a necessidade de um grande avivamento é imensa. Segundo a Bíblia, só pode haver um tempo de avivamento nos dias presentes se os crentes buscarem o derramamento do Espírito como no dia de Pentecostes. Atos capítulo 2, versículo 1. Quando Jesus sinaliza: quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra, essa fé está falando de fidelidade com Deus. Fidelidade às coisas de Deus. Porém, infelizmente, hoje estão buscando outro tipo de avivamento. Não o avivamento pentecostal, o derramamento do Espírito Santo. É um avivamento da teologia da prosperidade, é um avivamento também da teologia inclusiva. Venha como está, você não precisa mudar, esquecendo que o Evangelho de Jesus Cristo é mudança, é renúncia, é transformação de vida. Também muitos coaches dentro da igreja, ao invés de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, prega a sabedoria humana, filosofia humana e mais nada. Também pastores, ao invés de estar focado no reino, estão desviando a função para ser um político. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos estar buscando realmente o derramamento do Espírito Santo através da palavra. Que nós possamos estar recusando toda essa infidelidade. Parágrafo 2. Tempos de multiplicação da iniquidade. Jesus alertou aos seus discípulos para as principais características dos fins dos tempos. Será uma época marcada pela multiplicação da iniquidade e do esfriamento do amor. Nesse sentido, para pregar o Evangelho nesse tempo trabalhosos, como o apóstolo Paulo escreveu em 2 Timóteo capítulo 3, versículo de 1 ao 5, a igreja deve estar avivada da mesma maneira que o apóstolo Pedro estava quando desempenhou seu ministério em Atos. Nós podemos identificar que iniquidade é quando você já não tem mais a sensibilidade do Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo fala, mas nós tapamos o nosso ouvido. Aí vem acompanhado do esfriamento do amor. Porque nós, como crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, sabemos que temos uma missão e não podemos procrastinar, adiar nem substituir, que é a missão de evangelizar o mundo. Porque aquelas pessoas que morrem sem aceitar Jesus, nós como crentes sabemos o destino daqueles que não aceitam o Senhor Jesus. Por isso, quando há iniquidade, não temos mais a sensibilidade do Espírito Santo e por isso o amor vai se esfriando e nós deixamos de lado essa missão que é evangelizar toda a nação. Até porque depois que todos forem realmente evangelizados, então Jesus vai vir. E Jesus muitas vezes não veio ainda por conta de mim, por conta de você. Porque nós estamos realmente adiando essa missão de evangelizar, de falar do amor de Jesus. Mas que nós possamos estar realmente atentos. Estar sensíveis à voz do Espírito Santo. E ouvir o ide de Jesus. Pastor, vai para as ruas evangelizar. Irmãos, vão para as ruas evangelizar. Use seus meios de comunicação para evangelizar. Crie um canal, como eu criei. Utilizemos, sim, o nosso tempo para realmente anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Parágrafo 3. A igreja será arrebatada. A parábola das 10 virgens, Mateus capítulo 25, versículo de 1 ao 13, mais especialmente as 5 prudentes,
traz a imagem de uma igreja santa, consagrada a Deus, ungida pelo Espírito Santo. É uma virgem preparada para o noivo. Efésios capítulo 5, versículo 26. É a igreja que subirá na ocasião do arrebatamento. Como o apóstolo Pedro, que anelava pela vinda do Senhor de maneira avivada, estejamos também avivados e preparados para ouvir o toque da trombeta, por ocasião do arrebatamento da igreja. Que assim como aquelas 10 virgens, 5 prudentes e 5 imprudentes. As 5 prudentes sabiam a necessidade de ter o azeite de reserva, mas a imprudente não estava nem aí. E quando acabou o azeite, que o azeite representa o Espírito Santo, pronto, ela ficou no meio do caminho. E que nós possamos estar atentos a cada momento que o Senhor Jesus irá voltar. Será que nós estamos preparados para a volta do Senhor Jesus? Maranata, ora vem Senhor Jesus. Nesses dias trabalhosos, o que nos traz a esperança é a volta de Jesus Cristo. Hino 300. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda, o Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, terá a luz da manhã raiar. Que nós possamos estar esperando. Conclusão. O ministério do apóstolo Pedro mudou completamente após ser revestido do poder de Deus. Antes do Pentecoste, ele não tinha firmeza, era precipitado e voluntarioso. Mas depois passou a existir um Pedro cheio da graça de Deus, de unção, de sabedoria e de poder para cumprir a missão confiada por Jesus aos discípulos. Sem dúvida, o apóstolo Pedro é um modelo de vida e de ministério avivado sobre o poder do Espírito Santo. Que nós possamos estar voltando ao primeiro amor e buscar realmente um avivamento e buscar realmente anelar, desejar, almejar, cumprir a missão que nos foi confiada, de pregar o evangelho a toda criatura. Saia da sua zona de conforto e comece a anunciar o evangelho de Jesus Cristo. Amém? Se você gostou desse estudo, como forma de agradecimento, se inscreva, comente e compartilhe esse estudo por milhares de grupos. Eu quero agradecer a todos que têm contribuído direto e indiretamente, a todos os inscritos. Estou sempre orando por vocês e que Deus abençoe a tua vida. Utilize a tua habilidade, o teu talento. Não se importe se você é um iletrado ou um doutor. Deixe Deus te usar, porque a obra é de Deus e não dos homens. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus abençoe o teu ministério, a tua família. Que possa acender uma chama pentecostal na tua vida, nas nossas vidas, em nome de Jesus. E que Deus abençoe o nosso Brasil. Deus nos dará um grande livramento. Eu não estou falando isso de mim mesmo. Eu estou falando na autoridade do nome de Jesus. Deus nos dará um grande livramento. Lucas capítulo 1, versículo 37. Porque para Deus nada é impossível. E eu creio no impossível de Deus. Eu creio em um Deus que paralisou Senecaribe. Eu creio em um Deus que colocou Nabucodonosor com a sua arrogância e prepotência para comer capim. Eu creio em um Deus que abriu o mar vermelho para o povo passar, libertando daquela escravidão dos egípcios. Então, creia que Deus nos dará esse grande livramento. Até a próxima aula, se assim Deus permitir. Se Jesus não voltar, até lá. Por isso, estejamos sempre vigiando a todo tempo.
porque não sabemos qual é a hora que Jesus vai voltar. Deus abençoe!